É, Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Marcelo Laranjeira Pimentel. Sou engenheiro agrônomo e mestrando também em Ciência do Solo pela Unesp de Jaboticabal. E vou falar um pouquinho hoje nesse vídeo sobre o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, de forma bem resumida. Então vamos lá. Então, o que é o solo, primeiramente? Gente, o solo ele pode ser conceituado de diferentes formas a partir de quem o está conceituando. Mas para nós temos que o solo é uma coleção de corpos naturais, tridimensionais e dinâmicos, formados por materiais minerais e orgânicos ocorrendo na superfície da Terra, contém matéria viva e também pode ser vegetado e ou modificado por interferências antrópicas. Aqui nós temos basicamente uma figura, um esquema que representa um solo considerado ideal. Então, nós temos aqui uma parte sólida, uma parte líquida e uma parte gasosa. A parte sólida é composta por minerais e matéria orgânica, a parte líquida é composta por água e a parte gasosa é composta por ar, dando 100% de um solo considerado ideal. No entanto, a gente sabe que o solo ele é muito importante, ele desempenha diversas funções no ecossistema. Ele pode ser fonte de nutrientes, ele pode ser sumidouro para carbono, para matéria orgânica do solo, entre outras fontes. Ele ajuda na estruturação do solo, ele é fonte também de produto para biomassa microbiana. Então o solo ele tem diversas funções e todos nós sabemos disso. Sendo que ele pode ter diferentes ordens. Aqui eu coloquei somente 4 ordens de solo. No entanto, ele pode ter 13 ordens de solo, ou seja, são bastante. E a gente precisa conhecer o nosso solo para a gente poder saber um pouco mais sobre o nosso potencial pedológico, nosso potencial de produtividade, ou seja, o potencial de produção dos solos do Brasil, tá bem? E para classificar esses solos, nós vamos precisar utilizar o CIBIX, que é o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Esse sistema ele veio para padronizar a nomenclatura utilizada, além de estabelecer também um agrupamento de cada solo por suas características. Então, de acordo com o nome, nós conseguimos definir características, usos, limitações, até mesmo potencial de produtividade, entre outros. Assim, o CIBIX ele teve a sua primeira edição publicada em 1999 e passou por várias atualizações e atualmente se encontra na quinta edição, que é de 2018. Mas de forma geral, nós temos que o CIBIX ele é um sistema taxonômico, ou seja, os solos eles são identificados, descritos e classificados. Ele acaba sendo de forma hierárquica, ele é hierárquico, pois há uma ordenação com relação ao nível de importância, multicategórico também, porque apresenta várias categorias. Além disso, ele é aberto. E o que isso significa? Significa que é possível de ser modificado ao longo do tempo. Portanto, o CIBIX é o sistema de classificação de solos do nosso país. No entanto, existem outros sistemas como por exemplo, o Case Soil Taxonomy, que é lá dos Estados Unidos, o WRB, que é a base de referência mundial, em que os princípios de taxonomia foram adotados do Soil Taxonomy, entende? Então, o CIBIX também tem a base a partir dos conceitos americanos. No entanto, os critérios são modificados ao longo do tempo, também porque são condições diferentes. Então, a partir do CIBIX, nós vamos ter a classificação em níveis categóricos, que são basicamente a ordem, a subordem, o grande grupo, o subgrupo, a família e também a série. Tudo bem? Aqui nós temos 13 ordens de solo, cada qual com o seu elemento formativo. Então aqui nós temos as principais ordens aqui do Brasil, que é o latossolo e o argissolo. O elemento formativo é sempre o início do nome, né? Vamos dar um exemplo. Latossolo, lato. Sufixo solo. Então vem do latim lat,
que é tijolo, ou seja, são solos muito temperizados com B, latossólico SBW. O argissolo também vem do latim argila, conotativo de solos com acúmulo de argila no seu horizonte. Então, para os demais ocorre também a mesma coisa, sempre um elemento formativo, um sufixo e um termo de memorização. E o primeiro passo nessa classificação de solos é justamente entender que o solo ele é formado por diversos processos, como por exemplo os gerais e específicos, que resultam na formação do horizonte diagnósticos superficiais, que são representados pela letra A, e subsuperficiais pela letra B. No entanto, o que é um horizonte? Então nós temos que o horizonte é uma seção de constituição mineral orgânica parcialmente exposta no perfil, dotado de propriedades selecionadas geradas pelos processos de formação do solo. Então o primeiro passo justamente é abrir uma trincheira de 2 metros e a partir dessa a gente descreveu os horizontes a partir do exame de perfil e seus atributos diagnósticos. Aqui nós temos a imagem de um perfil de forma ilustrativa, onde nós podemos observar seus horizontes. Então nós temos o horizonte O, que é o horizonte orgânico, o A, o horizonte superficial, e assim por diante. Então cada letra dessa representa realmente um horizonte com suas características. Por exemplo, o O, que é o orgânico, é caracterizado pelo acúmulo de matéria orgânica, seja decomposta ou não, sobre o solo mineral. O A é um horizonte com elevada atividade biológica em que se encontra uma mistura de matéria orgânica com frações minerais. O E, horizonte com remoção vertical de argila ou matéria orgânica. O B é o acúmulo de minerais de argila. O C é um material inconsolidado, pouco afetado pelos organismos, mas que pode estar bem temperizado. E por último o R, que é a rocha, ou também conhecido como material de origem, ou seja, aquele material que acabou formando o solo. Já que nós temos a representação real de um perfil e seus horizontes. Este é um perfil de um argissolo e mostra justamente uma divisão de horizontes superficial e subsuperficial, que é representado pelo B textural, que tem uma alta concentração de argila. Este perfil ainda ele pode ser subdividido em solo, que são a junção do horizonte diagnóstico superficial mais o subsuperficial, e também o solo, que são os horizontes mais o material de origem, como vocês podem observar. E quais são as etapas no processo de classificação? Então, é necessário se fazer as análises morfológicas do solo, que são realizadas no campo, as físicas e químicas no laboratório. Então, para se fazer as análises morfológicas, é necessário ter um manual de descrição e coleta de solos no campo, sendo as mais importantes, as análises mais importantes, né, a consistência, transição entre horizontes e estrutura. Aqui nós temos um exemplo de uma estrutura de solo, a chamada estrutura prismática. Essa estrutura, gente, ela é muito comum nos vertissolos, bastante comum nos vertissolos. A cor também é muito importante na classificação. E é o primeiro atributo ao analisar, realmente, que a gente analisa quando se chega numa trincheira. Para se determinar a cor, nós vamos precisar dessa carta de Munsell aí, tá vendo? Munsell Soil Color Book é a carta de Munsell. Essa carta, ela se refere basicamente a um conjunto de cores, sendo que cada cor possui um código de 3 números que se refere à matiz, ao valor e também ao croma. E o matiz ele é a relação entre os pigmentos de amarelo e vermelho. O valor ele indica a proporção de cores do branco ao preto e o croma ele se refere à contribuição do matiz na coloração, tá bom? Então, com o auxílio de um canivete, a gente retira de cada horizonte do solo um torrão, como por exemplo observado nessa figura aí, e busca na carta a cor semelhante ao torrão. Assim, para cada perfil, nós teremos a cor referente ao matiz, ao valor e ao croma. E no laboratório a gente faz análises físicas, como a densidade de solo, em especial a granulometria. Aqui nós temos essa faixa aqui de diâmetro para a granulometria, que é muito importante, muito relevante na classificação.
E é claro, também não podemos esquecer das análises químicas do solo, como por exemplo nutrientes, pH do solo, e também é muito importante fazer análise de carbono orgânico, dos teores de carbono orgânico, tá bem? Então vamos lá, vamos classificar um solo. Aqui eu dei um exemplo de um solo que já tá classificado, né, que é um latossolo amarelo distrófico típico. Vocês vão entender cada pedacinho desse nome, tá bom? Através dessa chave que eu adicionei aqui. Então, a partir da determinação do horizonte diagnóstico superficial e subsuperficial, nós podemos determinar a ordem. Como eu disse, são 13 ordens, que são argissolo, cambissolo, chernossolo, espodossolo, gleissolo, entre outros. Então, nós fomos lá no campo, na trincheira, e nós percebemos que o horizonte subsuperficial foi o belatossólico. Por que belatossólico? Porque é um horizonte característico dos latossolos, horizonte com o belatossólico, né, o BW. Então, nós vamos ter aqui, na primeira ordem, um latossolo. Assim, nós vamos para a subordem. Aqui nós temos a importância da determinação da cor a partir da matiz. Então, nós determinamos que a matiz é 7.5, tá ok? Ou mais amarelo, na maior parte do horizonte B. Então, nós temos um latossolo amarelo. Agora, nós vamos para o grande grupo. Aqui nós temos a importância da caracterização química, gente. Então, vamos supor que a nossa saturação por base, nosso V%, foi menor nos primeiros 100 centímetros do horizonte B. Então, nós temos um latossolo amarelo distrófico, tá ok? Já para o subgrupo, nós determinamos que foi típico, tá bom? Típico por quê? Porque não se enquadrou nos demais e é mais comum. De forma geral, a maioria das classificações de solo termina nesse nível de subgrupo e não envolve família ou série, especialmente série, pois ainda está em um processo de formação de taxonomia. No entanto, esse nível está relacionado aos sistemas de manejos e sistemas radiculares das culturas. No entanto, é muito incerto e o pessoal geralmente não classifica realmente, tá bom? Então, a partir desses solos classificados, nós temos um mapa de classificação de solos. Esse aqui é o mapa de classificação de solos do Brasil, tá ok? E engloba as 13 ordens. Vale ressaltar que, em sua maioria, os principais solos do Brasil são os latossolos e os argissolos, como é observado no mapa. Já nesse outro mapa aqui, nós temos a distribuição dos latossolos a nível de ordem e subordem no território nacional. Então, nós observamos que se tem o predomínio dos latossolos. Os latossolos amarelo, vermelho, amarelo, vermelho amarelo, né? Os brunos e os vermelhos. E de forma memorativa, nós temos que os latossolos eles são solos com um horizonte B muito indenterizado e com uma boa distribuição de argila em todo o perfil. São solos bastante profundos e também antigos, são solos velhos. E aqui eu vou dar um exemplo de cada subordem de latossolo. Por exemplo, aqui você tem o latossolo amarelo, o latossolo vermelho amarelo, o latossolo bruno e o latossolo vermelho. Então, muito importante aqui perceber que para uma mesma ordem nós podemos ter diferentes subordens. Isso acontece para as demais ordens de solos, tá bom? Não é somente para essa não, são para as 13 ordens de solo acontece também isso aí, ordem e subordem. Como conclusão, nós podemos falar que para se caracterizar, para se classificar um perfil de solo, é necessário se descrever de forma detalhada as características da localização do perfil a ser classificado. Aqui eu estou falando de coordenadas, tudo bem? Descrição das características morfológicas, físicas e químicas do solo, muito importante. Mineralógicas também, mas geralmente o pessoal faz essas três. Tabulação dos dados em planilhas.
Determinação do horizonte diagnóstico superficial e subsuperficial, muito importante para a ordem. E classificar de acordo com o sistema de classificação, que no nosso caso, aqui do Brasil, é o CIBIX.